Meu filho pode ser melhor na aprendizagem? Eu posso ajudá-lo mais e melhor como mãe? Pois é, eu vim te responder essas perguntas e eu digo para você, claro que pode. Seu filho pode ser muito melhor nos estudos e você pode ter uma performance muito melhor como mãe. Eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo e eu começo pelo que eu acho muito importante, que é você compreender o conceito de como as crianças aprendem, ou melhor, como nós seres humanos aprendemos, né? E olha só, tem 3 formas de aprendizagem, de formas com que nós aprendemos melhor. Alguns são visuais, outros são auditivos e outros nós chamamos de sinestésico. Os visuais aprendem melhor vendo, olhando. Nós chamamos de máquina fotográfica humana. Ele é um captador de imagem. Então, tudo aquilo que ele vê, ele vai assimilar, ele vai registrar no seu cérebro. E essa criança, uma criança que tem como característica ser visual, ela precisa de estímulo, claro, visual. Então é aquela criança que eu te oriento a sempre mostrar muitas imagens, a ensiná-las através dos vídeos, a colocar na frente dela conteúdos que ela consiga linkar com aquela aprendizagem que ela precisa realizar, tá? Agora tem algumas dicas. Uma criança visual, na hora de estudar, nós aconselhamos que você não deixe muitos materiais na mesa, por exemplo, que pelo fato dela ser visual, ela acaba olhando muitas coisas diferentes e isso gera aí dificuldade para ela assimilar o conteúdo que ela precisa. Então, até mesmo na hora do estudo, na bancada de estudo, deixe somente os materiais que ela vai usar, nem mesmo o estojo. Lápis, caderno, a borracha, a caneta, o destaque, o material que ela for usar. Por quê? Porque tudo aquilo que é visual vai atrair a atenção dela e vai tirar ela do foco, tá bom? Outra coisa muito importante também é que ela escreva aquilo que ela está ouvindo. Porque quando ela olha, né, e vê um conteúdo, ela fotografou aquela imagem, né, aquele conteúdo. Quando ela vai escrever, novamente ela fotografa aquele conteúdo. Então é importantíssimo fichinhas, né, de resumo, de fichamento, caneta destaque para poder estar aí destacando os assuntos importantes. Inclusive você consegue conteúdo sobre o uso do marca-texto em alguns vídeos, tá? Para você aprender, ensiná-la a usar marca-texto, por exemplo, tá? Mas é muito importante que ela vá tendo acesso escrito ao contexto, ao conteúdo através do que ela mesma compreendeu. Ela faça uma interpretação, coloque ali no seu fichamento, no seu caderninho resumo, né? No seu resumo, e aí novamente ela lendo, ela tem aí duplamente a capacidade de aprender, ok? A outra que nós falamos é a forma de se aprender é o auditivo. Então tem pessoas que aprendem mais através da audição. Então é aquela criança que ouvindo, né, aquela pessoa que ouvindo ela vai captar a informação, tá? E é fundamental para essa criança, quando for estudar, que ela tenha um ambiente tranquilo, que ela tenha um ambiente bem equilibrado, porque toda interferência em relação a barulhos também vai atrapalhar muito ela. Isso vai ser bastante complicador. Então eu sugiro a você que se você tem uma criança que você percebe que o jeito dela aprender é o auditivo, que você providencie um tampão para o ouvidinho dela, porque nem sempre ela vai ter acesso à aprendizagem, né, auditiva, então ela vai ter que ler, por exemplo. Um tampãozinho vai protegê-la de ruídos externos e vai garantir mais a concentração dela. A outra é em casos de ouvir, se tiver acesso com os fones de ouvido, porque ela centraliza todo o conteúdo ali no ouvido, não vai ter as interferências também externas, né? Então é fundamental que você crie esta realidade para ela. E não havendo nenhuma das duas possibilidades, então garanta um lugar um pouco mais tranquilo para que ela não tenha interferência, tá joia? E olha só, documentários, vídeos, no caso do auditivo, eu te oriento a minimizar a imagem, sabe? Abre um texto que tem um conteúdo no YouTube, por exemplo, que está linkado com o conteúdo que ela vai ter que estudar, ou da escola, minimiza a tela, deixa ela somente ouvindo. Porque a imagem para um auditivo, ela é mais um recurso que o cérebro vai ter que se exercitar para dar conta. Então, se ela aprende bem com o auditivo, minimiza a imagem, né, seja do vídeo, do documentário, do que for, e deixe ela somente com o áudio. Isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem dela, tá bom? E vamos para o terceiro, que é o sinestésico. O sinestésico nós podíamos dizer que é aquela pessoa, aquela criança que ela precisa pôr a mão na massa para aprender. E você vai identificar facilmente uma criança sinestésica porque ela é aquela que desde criança ela está montando coisas, desmontando coisas, ela pacota, desempacota, ela dobra, ela
tá? Ela tem essa necessidade de vivenciar, de experimentar, nessa coisa de aplicar na prática, tá? Então, uma criança sinestésica é aquela que ela vai precisar de todo este recurso para ela poder assimilar. Tá? Então ela acaba agregando uma necessidade de sentir, de explorar, de vivenciar para garantir a aprendizagem dela. Então é aquela que você vai aproveitar a forma dela aprender, você vai envolvê-la em todas as atividades. Por exemplo, se ela aprender soma, ela vai aprender melhor quando você usar aí os tomates, as cebolas, as batatinhas da sua casa para que ela possa fazer a sua contagem. Ou ela vai usar pecinhas de brinquedo, né? Então você sabendo a forma com que o seu filho aprende, a maneira com que ele desenvolve ali a aprendizagem é o primeiro passo para você poder aí ser uma mãe bem mais assertiva na hora de conseguir aí o resultado de aprendizagem das crianças, tá? Então, você conhecendo a forma com que a criança aprende, um outro passo é você conhecer a forma como você aprende. Porque a forma como você aprende vai determinar como você ensina. E aí você, observando os seus filhos como são e observando você como você aprende, você consegue mediar de uma forma que você se torne mais eficiente no processo de ensinar, mas acima de tudo também mais segura, mais assertiva, entenda? Então é fundamental que você entenda isso. Em relação à capacidade das crianças, eu oriento você que sempre acredite no potencial das crianças, mesmo quando é uma atividade desafiadora. Nossos filhos têm um potencial fantástico porque o cérebro é extremamente poderoso na aprendizagem. Antigamente se achava que o cérebro determinava quem somos e hoje a neurociência já provou que o cérebro é fruto de quem somos. É fruto do meio, é fruto dos estímulos, é fruto dos desafios. Então o cérebro da tua criança vai responder a um desafio de aprendizagem. A diferença é que você como mãe precisa aí ser persistente, disciplinada, organizada, né, ali bem coerente, bem resiliente na tarefa de buscar um resultado positivo do seu filho. Tá joia? Normalmente, se você não tem essa prática, se esse processo de aprendizagem, que não é realmente algo muito familiar, nós termos esse processo tão sistematizado, ele não era uma realidade. Antes nós tínhamos a escola, que era a nossa parceira, né? Nós levávamos nosso filho para um espaço coletivo e ele ficava 4 ou 5 horas. Hoje é o contrário. Nós estamos todos dentro de casa, neste momento aqui de confinamento, e a escola nos manda o que fazer, nos manda as tarefas para aplicar nos nossos filhos. É extremamente desafiador, mas eu digo para você, você consegue organizar melhor. Um outro passo, né, um quarto passo aí para você se situar, seria você fazer um planejamento, tá? Então você vai pegar os conteúdos que o seu filho precisa estudar. Eu oriento, normalmente você tem das escolas um currículo de conteúdos, listas de conteúdos, enfim, bimestral, né? 2 meses, 2 meses e meio. Mas se você não tiver, tá? Se você tiver só esse, não tem um semanal, que é o ideal, você precisa chegar a um conteúdo semanal. Como você chega? Realmente dividindo os conteúdos. E nas primeiras semanas, isso vai ficar como uma tentativa. Então, de repente, você vai compilar ali na rotina do seu filho conteúdos que ele não vai dar conta de cumprir. Ou conteúdos que ele terminou antes do horário. À medida que você for dominando essa consciência de quanto tempo ele leva para fazer uma atividade, e isso, como eu já disse, tem a ver com a forma como ele aprende, tem a ver com o conteúdo que ele está aprendendo e com a contribuição do ambiente que ele está vivendo. Você vai organizando sua rotina. No máximo, em um mês, você sabe exatamente na semana quais conteúdos seu filho tem que estudar. Mas até aqui, você só aprendeu como potencializar ele, né? E a ideia é não só potencializar, como tornar a sua rotina de mãe mais leve. Tá? E aí eu quero trabalhar com você o princípio da responsabilidade. Nós, como família, nós temos um dever, é nosso dever aí treinar os nossos filhos na responsabilidade, tá? E a ideia é que à medida que ele vai adquirindo habilidades, capacidades, consciência, capacidade de raciocinar, compreender uma regra, compreender um comando seu, ele precisa ir recebendo, sendo responsáveis pelas suas ações, pelos seus comportamentos, tá? Essa é a ideia do desenvolvimento humano saudável. Então, a ideia é que desde que nossos filhos nasçam, nós vamos desenvolvendo, criando, instruindo e treinando eles para a vida. A ideia é que quando sejam adultos, vá para a vida com total capacidade de ter liberdade, capacidade de fazer as escolhas certas e, lógico, a responsabilidade por elas. Então, se você tem um filho aí de 7, 8, 9, 10 anos, se ele ainda é muito dependente de você,
possivelmente essa parte da responsabilização não foi bem treinada. Mas você ainda tem tempo para fazer isso, tá joia? E é comum nós encontrarmos, infelizmente, adultos que não foram treinados na responsabilidade, né? E eu quero te ensinar a te ajudar um pouco mais nisso. Então, como construir uma rotina que vai te levar a treinar o seu filho na responsabilidade? Primeira questão realmente é planejamento. Você precisa planejar a sua rotina semanal, a rotina semanal de estudo do seu filho. É planejamento mesmo, nós estamos falando de uma atividade sistemática, nós estamos falando que todo dia você e eu hoje precisamos sentar, né, ou precisamos estar com os nossos filhos em atividades dirigidas por nós, tá? Especificamente agora, mas se não estivéssemos no confinamento, nós ainda teríamos a responsabilidade das lições de casa. Então é uma realidade que você precisa criar. Primeiro, você deve ter um horário de escola oficial, mesmo estando em casa. Caso você não tenha, defina o melhor horário do dia, ou caso tenha também, defina o melhor horário do dia em que a sua criança vai aprender, que ela produz melhor, que ela está mais alerta, que ela está mais atenta. A partir disso, determine o horário. Então, vamos imaginar que você vai precisar de 3 horas todos os dias para o teu filho aprender os conteúdos que ele precisa aprender, certo? Primeiro, faça uma lista de todos os conteúdos, e não é só de matemática. Matemática e o que ele vai aprender na matemática. Matemática, 2 pontos, divisão. Matemática, 2 pontos, multiplicação. Tá joia? Matemática, 2 pontos, memorização da tabuada. A hora que você definir o conteúdo, você vai construir uma tabela, uma lista a partir de um sulfite, você desenha no Excel, você escolhe, onde você coloca todos os horários do dia, são linhas onde você coloca os horários, separe na semana 7 dias, mesmo que no domingo você não vá dar atividade, deixe o domingo ali na sua agenda, porque você pode colocar atividades extracurriculares, entretenimento, atividades em família, é uma forma de organizar mesmo a rotina. Eu organizo a minha rotina semanal, a rotina da minha filha é semanal. Então, nós temos lá os horários que ela vai estudar, o horário oficial da escola, o horário de estudo que ela vai fazer reforço da escola, o horário que ela vai fazer o Supera, o horário que ela vai fazer a aula, agora ela está fazendo uma aula de japonês, a aula por opção dela, inclusive, ela vai fazer no horário dela, né? Então, ela escolheu o horário que ela vai funcionar melhor. O que precisa acontecer? Eu, como mãe supervisora, uma mãe que eu sou responsável pela aprendizagem dela, eu supervisiono se as coisas estão acontecendo no horário que estão. Ela tem 13 anos, ela já é uma adolescente, mas desde os 9 ela estuda sozinha. Eu vou lá, me certifico de que ela compreendeu a lição, que o professor, que ela entendeu o que o professor pediu, ela entendeu o conteúdo e eu deixo ela fazendo sozinha. Mas isso não foi por acaso. Eu tinha na época que sentar do lado dela e esperar ela terminar a lição, porque ela ficava dizendo que ela não sabia, que ela não conseguia. E na verdade ela estava ali numa situação de dependência. Ela queria me ter do lado dela e eu acabava ficando bastante contrariada, porque eu tinha outras coisas para fazer, né? E não era um tempo que eu comunicava amor, que eu estava com tempo de qualidade. Eu estava supervisionando a atividade escolar dela. Então, assim, o que eu estou te sugerindo? Defina o horário, certifique-se, bota lá na agenda, né? Nesse planejamento. Garanta que ele esteja num lugar colado lá, se possível, na frente da mesinha de estudo ou de um lugar que ele mesmo possa acompanhar, ele mesmo possa monitorar, tá? Definindo os conteúdos, você deixe tudo muito claro para ele. No dia, separe o material daquela lição. Uma outra questão importante. Pegue no mesmo dia, não deixe só uma disciplina, né? Sugiro que se você tiver aí 3 horas de estudo, né, 2 horas, tente pôr pelo menos 2 disciplinas, no máximo 1 hora, tá? E que essas disciplinas sejam uma que ele goste e uma que ele não goste. Porque se você pôr 2 que ele não gosta, aquele dia não vai funcionar legal, não vai fluir, tá? Porque tem disciplinas que são muito desafiadoras e gera descontentamento, e aí naturalmente o nosso cérebro não quer trabalhar. Tá? E a criança entra num pico de estresse, num módulo de desânimo, e você não consegue fazer render aquele dia. Quando você tem uma disciplina que ele gosta e uma que ele não gosta, a coisa funciona um pouquinho melhor, tá joia? Outra dica que eu digo para produtividade. Use a estratégia que eu costumo usar e gosto, que é do 25-5. O que é isso, Cirlei? Cada 25 minutos de estudo, 5 de descanso.
Tá? Então, estudou 5 minutos, coloca no celular, desperta, ela tem 5 minutos para tomar água, ela tem 5 minutos para ir no banheiro. Esses 5 minutos é um prêmio, e de fato é um prêmio. Eu digo para você porque eu uso e eu fico assim, animadíssima com com os 5 minutos que virão, porque é um momento que eu vou poder relaxar um pouquinho. O cérebro vê isso como um momento de descanso e ele oxigena. Quando a criança volta, ela volta num pico melhor. A sugestão é que seja sempre os mesmos picos de descanso e de estudo, para que o cérebro crie a rotina, para que ele crie uma rotina dentro dele. Porque senão, se você ficar picando isso, daqui a pouco, na verdade, cria um vício e ele nem se concentra no período que precisa concentrar, ou demora muito quando volta dos 5 minutos. Ele vai gastar uns 10 minutos para se concentrar, você já perdeu pelo menos aí os 10 minutos dos 25, tá joia? Então, são questões básicas que vai te ajudar a conseguir que seu filho se envolva mais no estudo, aprenda mais, tá? Em relação à memorização, tá? Ter certeza que ele assimilou o conteúdo. As pesquisas apontam, na verdade, especialistas, né, apontam que dão concurso para cursinho, para vestibular, e é uma sugestão que eu acho muito interessante, que antes de você começar o estudo do dia seguinte, você faça uma pequena revisão com seu filho, conduza ele numa revisão. O que ele estudou ontem, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, o que ele tirou daquela lição, tá joia? Então você faz essas perguntas básicas para que ele possa pensar sobre o conteúdo. A ideia é que se ele não compreendeu o conteúdo, você vai precisar criar um momento para que ele reveja o conteúdo. Este momento da revisão é importante, pode ser que você precise usar um pouco mais aí de 10 minutos, 15 minutos para revisão. Mas o fato é que se na rotina semanal algum conteúdo ficou para trás, é fundamental que esse conteúdo seja incluído na rotina. E se ele é sequencial, então você vai mudar a rotina da semana inteira, porque vamos imaginar que hoje ele não deu conta. Então você vai ter que pegar o conteúdo de hoje, jogar para amanhã, jogar o de amanhã para depois de amanhã. Tá dando para entender? Por quê? Porque é sequencial. O que ele não pode é burlar, que ele não pode é perder a oportunidade ali, né? Ele não pode deixar de aprender o conteúdo. Então, primeiro, rever o conteúdo até 24 horas depois, no outro dia antes de começar o próximo pico de estudo. Não conseguindo entender o conteúdo, veja essa necessidade de reaprender, de rever o conteúdo, tá joia? Se precisar remanejar o conteúdo do dia, remaneje para o próximo, porque você tem uma responsabilidade aí de garantir a aprendizagem dele. Combinado? Em relação a essa questão, ok. Em relação a potencializar o cérebro, ajudar o cérebro a ser melhor, tá? Treinar o cérebro. Existem algumas atividades muito básicas que você pode ajudar, que seu filho pode fazer no dia a dia, que vai ajudá-lo a aprender, tá? Vai ajudar o cérebro a se movimentar, porque você precisa treinar o cérebro, tá? Uma atividade simples, brincando, você pode fazer com o seu filho. Conte de 100 para trás. 100, 99, 98, 97 e você vai contando. O cérebro ele tem que se movimentar num eixo diferente para chegar àquele raciocínio, tá? Outra coisa é você pegar um utensílio da casa, pegue uma colher e aí faça a criança pensar em quantas coisas ela consegue fazer com uma colher. Comer, brincar na areia, tá? Bater, fazer som, enfim, você começa a fazer ele pensar sobre o que ele faria com uma colher. Tudo isso é exercício para o cérebro, tá joia? Você pode fazer coisas com o seu filho, por exemplo, o que nós vamos fazer com um tomate na hora do almoço. E aí ele vai pensar, olha, o tomate a gente come na salada, a gente come no molho, a gente come na pizza. E ele começa a pensar ali, cortando. Inclusive, se você puder criar a realidade dele poder cortar, dele poder picar, dele poder manipular, né? Se ele é maiorzinho, ele vai poder pensar. São exercícios que vão potencializar o cérebro da sua criança e tem muitos outros, mas eu acredito que se você começar por esses, o cérebro começa a ter uma expertise melhor. O fato é que o cérebro aprende, gente. As crianças, eu e você, superamos muito o nosso cérebro, né, as capacidades, ele se supera a partir dos estímulos externos. Então, nós, pais, precisamos dar os estímulos externos que os nossos filhos precisam. Tá joia? Em relação à rotina de estudo, eu acredito que isso é fundamental, tá? Faça seu filho estudar e aí eu digo para você, use uma ferramenta muito básica de estimulação, reforço positivo, tá? O seu filho aprende, entenda isso. Nunca pense que seu filho não aprende por mais limitado que ele pareça. Aprende, ele tem todos os pré-requisitos para aprendizagem.
Porém, o cérebro é motivado, tá? O cérebro vive de motivação. Então, o que nós precisamos fazer como pais e mães? Motivar a criança. Você motiva de duas maneiras. Uma, reforço positivo, tá? Reforço positivo. O que é o reforço positivo? A criança, sempre que você for fazer uma intervenção em que ela não está conseguindo, porque ela não está, mesmo que ela esteja ali com preguiça, desestimulada, desobediente, sempre comece com um elogio, um encorajamento. Olha só, filho, você está mal em matemática, mas eu tenho certeza que você aprende porque você é inteligente. Você pode até dizer, porque você é meu filho, eu sou inteligente, então você é inteligente. Tá? Mas você tem que encorajá-lo, nunca comece desmerecendo. E aí você vai, olha só, mas eu estou entendendo que você não está estudando o suficiente. Olha, eu estou entendendo que se a gente mudar essa rotina vai ser melhor. Olha, eu estou entendendo que se eu reter um pouco mais o seu celular ou o seu tablet, nós vamos conseguir chegar melhor nessa nota. Essa é uma forma. A outra é incentivo de alvos, que é fundamental, uma ferramenta fantástica para você poder empoderar seu filho. Como é que funciona? A sua criança, é um conceito muito importante que você entenda isso. Quando nós falamos em incentivo de alvos, nós estamos dizendo assim: você vai incentivar o seu filho a alcançar um alvo que naturalmente ele não alcançaria. Então significa que tem que ser algo acima da média. Tem que ser algo que vai desafiá-lo, tem que ser algo que vai exigir mais dele, tá? Não é aconselhável incentivo de alvos para o seu filho tirar a nota média comum. Então talvez a nota da sua escola seja 6 e o seu filho tirou 4. Você não vai dar um incentivo de alvos para ele tirar o 6. Tirar 6 é obrigação dele. Então não misture as coisas, tente entender muito bem. Você vai encorajar o seu filho, você vai estabelecer limites, regras e rotinas para o seu filho chegar no mínimo no 6. Se ele tem muita dificuldade, tá? Vamos pensar num contexto, algo aconteceu que ele está emocionalmente desestruturado, não importa, o fato é que ele precisa, por obrigação, chegar no mínimo médio, tá? Agora, aquela criança que tem muita dificuldade em matemática, tá? E não sai do 6, você pode dar um incentivo de alvos para ele alcançar um 8, um 9, um 10. O que significa isso, Cirlei? Você pode sim dar um prêmio, você pode dar um presente, você pode dar algo que seja de fato uma recompensa por aquela atitude, por aquele envolvimento dele em relação àquele alvo que ele quer alcançar. E aí pode ser no estudo, pode ser numa habilidade física, pode ser em que área que você queira, desde que não seja moral. No comportamento moral, nós não orientamos, desencorajamos, inclusive, qualquer tipo de incentivo de alvos. O que é isso? Seu filho não pode ser incentivado por um presente para ele ser educado e gentil. Ele não pode ser incentivado por um brinquedo para ele se comportar na loja do brinquedo. Ele não pode ser encorajado a ganhar um chocolate para se comportar bem no mercado. Quando nós fazemos isso, nós estamos contaminando a integridade moral dessa criança, contaminando o seu caráter, tá? Então, assim, caráter não pode. Você tem que trabalhar o caráter do seu filho desde pequeno e tem que ensinar os princípios e valores importantes para a sua família, que são importantes para o mundo. No mundo nós temos princípios inegociáveis, como verdade, como responsabilidade, solidariedade, tá? Então são princípios que nós não podemos negociar, tem muitos outros. Então seu filho tem que ser uma criança gentil, né, educada. Então você vai pegar aquilo que é importante e vai treinar ele. Então no treinamento moral nós orientamos que esse tipo de incentivo não é adequado. No treinamento moral é instrução, encorajamento, correção, tá joia? Correção mesmo, você vai corrigir a rota dessa criança e vai estabelecer as consequências dele quando as regras são quebradas, que ele a faz de forma consciente, tá joia? Então quando a gente entende que eu e você podemos estabelecer este processo na vida da criança de aprendizagem, de aprimoramento, de incentivo de alvos, seja bem claro, não tem problema nenhum você oferecer inclusive dinheiro em espécie para o teu filho comprar alguma coisa, para ele guardar na poupança, né, para ele ter uma reserva, se isso vai levá-lo a sair do 6 para o 10. Agora, do 4 para o 6 é uma questão moral. Seu filho, na sua família, você dá as condições necessárias para ele, você dá o que ele precisa, ele tem obrigação de corresponder atendendo, no mínimo, à média. E isso aí tem a ver, gente, com as capacidades, com as habilidades, com as condições da criança. Então você tem que ter aí o discernimento, né? Tem que ter essa sensibilidade como pai e como mãe
de entender até onde vai o limite do seu filho e o quanto você pode potencializar. O que eu digo para você, pela experiência dos pais que eu treino e pela minha própria experiência, o seu filho vai responder um bom incentivo de alvos quando aquilo realmente for interessante para ele. E ele vai atender o limite mínimo estabelecido por você, quando ele entender que você, pai, você, mãe, leva a sério as coisas na sua casa. E aí eu deixo para você essas ferramentas, essas orientações e aplique, tá? Pegue isso para a tua vida, estabeleça rotinas, faça planejamento, não desista. Nos primeiros meses de planejamento, no primeiro mês principalmente, é bem confuso, dá a impressão que nós não vamos conseguir. Faça essa lista de rotina, a lista você pode fazer a caneta, mas a rotina faça a lápis, porque você vai ter que corrigir ela, vai ter que apagar e coloque sempre a matéria e o conteúdo exato que você vai exigir da criança naquele dia. Não deu para concluir, mantenha escrito, passe para o dia seguinte, faz os ajustes necessários, tá joia? Um abraço e até a próxima.